O tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Vamos entender primeiramente o que vem a ser essa prestação pecuniária. Quando o CTN ele determina que o tributo é prestação pecuniária, ele quer dizer que o que ele vai recolher de você é o valor em dinheiro, o que ele precisa arrecadar efetivamente em dinheiro. Só que no mesmo dispositivo, ele diz que é prestação pecuniária compulsória, né, em dinheiro ou que algo que se possa atribuir valor pecuniário, o que significa dizer que nós temos aí no conceito de tributo um alargamento da forma de pagamento, porque o próprio artigo CTN determina que é possível receber em pecúnia, mas também em outras formas, em outros bens que sejam suscetíveis de avaliação pecuniária. O CTN, ele traz algumas possibilidades de pagamento, como a compensação, a dação de bens imóveis, ele mesmo prevê. Mas como eu conversei com você na aula passada, o próprio CTN, num determinado dispositivo, ele diz que o seu rol é taxativo, o que significa dizer que os entes federados competentes para tributar não teriam a discricionariedade para inventar outras formas de pagamento senão aquelas oferecidas pelo próprio CTN. Vimos também que o STF acabou mitigando essa ideia de que o rol, as formas de pagamento estão descritas no rol taxativo do CTN. E disse que quem pode mais, pode o menos. Se um ente tributante tem competência para perdoar um tributo, por que que ele não teria competência para eventualmente criar outras formas de pagamento? Então nós tivemos uma mitigação a esse rol taxativo descrito no CTN. Essa mitigação foi feita pelo STF, que passou a aceitar que os demais entes tributantes criassem forma de pagamento além daquelas que estão previstas no próprio corpo do CTN. Mas nessa mesma decisão, o STF deixou bem claro o seguinte, que é necessário tomar muito cuidado. Analisando uma situação em concreto, nós tínhamos um Estado que eventualmente estava aceitando das empresas de pequeno porte, das microempresas, como forma de pagamento de tributos atrasados, a dação de bens móveis, a entrega de bens móveis. Só que esse ato, essa forma de pagamento, ela acaba afrontando uma legislação federal, que é a lei que fala sobre as licitações e contratos junto à administração pública. E lá na nossa Constituição está previsto que as normas gerais sobre licitação e contratos são de competência da União, o que significa dizer que um outro ente federado, um Estado, não poderia estar legislando sobre normas gerais de licitações e contratos e criando uma forma de aquisição de bem pela administração pública, já que as formas de aquisições de bens pela administração pública estão delineadas na Lei 8666, que é uma lei federal. Então, quando o STF falou, olha, Estado, você não pode aceitar como forma de pagamento a entrega desse bem. Ele não falou isso querendo dizer ao Estado que o Estado eventualmente não poderia criar uma forma de pagamento além daquelas previstas no CTN. Ele falou isso porque essa forma especificamente criada pelo Estado estava afrontando a lei de licitações, a lei geral de licitações, que é de competência da União. Então, nós tivemos um problema de atribuição de competência quando o Estado trouxe essa previsão. Então, o Estado pode criar, segundo o STF, ele pode criar outras formas de pagamento, além daquelas descritas no CTN? Sim, só precisa tomar cuidado, porque uma vez criada essa nova forma, ela não pode afrontar a lei de licitações e contratos. Estamos juntos até aqui? Para a sua prova, você vai precisar examinar o comportamento do examinador. Examinar o comportamento do examinador ficou ótimo, né, gente? Exatamente, você vai precisar verificar o comportamento do examinador. Se o examinador perguntar com base no CTN, você vai dizer que as formas de pagamento, as formas de extinção, porque segundo o CTN, as formas de extinção estão descritas no rol taxativo, no corpo do CTN. E pagamento é uma das formas de extinção. Logo, se as formas de extinção estão descritas num rol taxativo, as formas de pagamento também são taxativas. Então, você vai olhar para a questão. Se a questão disser o seguinte, olha, segundo o CTN, as formas de pagamento, vai dizer sim, elas são taxativas, porque pagamento é forma de extinção. Então, não é possível a nenhum outro ente tributante criar formas de pagamento além daquelas previstas no CTN. Não obstante, se examinando a questão, o examinador trouxer o seguinte discurso: com base na construção jurisprudencial, na doutrina, se ele começar a rodear e fugir um pouco do texto do CTN, é porque ele quer a posição
do STF. E o posicionamento do STF é no sentido de que quem pode o mais, pode o menos. Se um ente tributante ele pode perdoar, ele pode sim criar outras formas de pagamento. Só é necessário tomar cuidado com essa liberdade, porque uma vez criada outra forma de pagamento, ela não pode afrontar a norma federal de licitações e contratos, tá? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. No conceito de tributo, nós vimos que tributo é toda prestação pecuniária e vem compulsória. Por que compulsória? Porque uma vez que você pratique aquele fato que está descrito na lei como fato gerador, necessário e suficiente para autorizar o ente tributante a lhe cobrar o tributo, você se torna, querendo ou não, sujeito passivo daquela relação tributária. E essa compulsoriedade instituída na relação tributária, ela só é possível porque o ente tributante vai ter nas costas dele uma lei que vai autorizá-lo a cobrar de você esse tributo. E é por isso que essa atividade ela pode ser imposta, ela é compulsória, porque o Estado, o ente tributante, ele tem por detrás dele uma lei que dá a ele essa autorização, que dá a ele esse espírito de poder exigir, de poder cobrar. E é por isso, meu aluno, que nós vimos também que tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Para existir tributo, é necessário que a lei crie o tributo. Não existe tributo sem lei. Então, se eu quero cobrar exigindo um tributo, eu preciso de lei. Até porque se eu não tenho a lei, eu não tenho a tal compulsoriedade. Eu não tenho essa força, né? Eu não tenho esse poder de vincular você, esse poder de fazer dessa atividade uma atividade compulsória. Até porque lá no artigo 5º, inciso 2, está bem descrito de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, para que eu tenha um tributo, para que eu possa exigir esse tributo, haver compulsoriedade nessa cobrança, eu preciso de lei. E quando o artigo 3º ele faz referência à lei, ele está falando, meu aluno, em uma lei ordinária. Então, via de regra, os tributos eles são criados por meio de lei ordinária. Existem algumas exceções, alguns tributos que são criados, devem ser criados por meio de lei complementar, mas quando assim quiser, o constituinte deixará bem claro, porque ele vai trazer a expressão e ao final ele vai colocar nos termos de lei complementar. Então, sempre que ele quiser lei complementar, ele vai dizer que ele quer que aquela criação se dê nos termos de lei complementar. Se não tem essa expressão nos termos de lei complementar, pode ficar tranquilo e criar aquele tributo por meio de uma lei ordinária. E se tem lei ordinária, eventualmente pode ser que ceda espaço à medida provisória. Isso significa dizer que é possível também criar tributo por meio de medida provisória. E por quê? Medida provisória não é lei, mas medida provisória é um ato normativo que tem força de lei. Então, por ter força de lei, é possível a criação de tributo por meio de MP, medida provisória. Mas muito cuidado! Para que você use a medida provisória para criar tributo, é necessário que você atenda aos 3 requisitos iniciais: relevância, urgência e a matéria não esteja reservada à lei complementar. O que significa dizer que todas as vezes que a Constituição trouxer a possibilidade da criação de tributo e no final aquele terminho nos termos de lei complementar, você não vai poder utilizar medida provisória na criação daquele tributo, porque a medida provisória só terá espaço quando o tributo puder ser criado por meio de lei ordinária. Se o constituinte exigir medida provisória, não há espaço, exigir lei complementar, não há espaço para a utilização de medida provisória para a criação daquele tributo. Estamos juntos até aqui? Agora eu vou avançar mais um pouco porque você merece, eu vou puxar você. Seria possível um tributo que não está reservado à lei complementar, ou seja, o constituinte ele não trouxe nos termos de lei complementar. Seria possível criar esse tributo por meio de uma lei complementar? Será que haveria alguma afronta, alguma irregularidade, inconstitucionalidade? Não é possível. Você pode sim criar um tributo que não esteja reservado à lei complementar por meio de lei ordinária, que não esteja reservado à lei complementar por meio de lei complementar, ou seja, um tributo que a matéria não exige lei complementar, ele pode ser criado por lei ordinária, mas o Congresso resolveu editá-lo, criá-lo por meio de uma lei complementar. Pode? Beleza, pode, sem problema nenhum, pode, porque quem pode o mais, pode o menos. Qual é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar? O rito de aprovação. Na lei complementar, você tem um rito mais rigoroso para aprovar aquela norma. Na lei ordinária, é mais simples. Então, se eu
estou exigindo o mais simples e você quer usar o mais rigoroso, sem problema nenhum. Tudo bem, pode criar esse tributo que não é reservado à lei complementar, pode ser criado por MP, por meio de lei complementar, sem problema nenhum. A pergunta que fica é: posterior norma ordinária sobre aquela matéria, que está hoje tratada em uma lei complementar, ela teria o condão, ela teria o poder de revogar essa lei complementar anterior? Cafezinho, gente? Bom dia. Cafezinho. Ela teria esse condão, teria esse poder? Sim. Sabe por quê? E aí você vai ter no ordenamento jurídico uma lei ordinária revogando uma lei complementar. E você sabe por que isso seria possível? Porque embora a forma seja aquela, o espírito não é. É só uma carcaça. Mas o meu espírito, quem é Carol? Carol que tá aqui dentro, não tá aqui fora. Aqui fora o cabelo tá ficando branco, ó, tá vendo, gente? Vou pintar hoje. O cabelo tá ficando branco, né? Vai caindo, aí tem que fazer uma aplicaçãozinha de botox aqui, outra aqui pra dar uma levantada. Isso aqui é só carcaça, mas o que eu sou, o meu tá dentro de mim, é o meu espírito. A mesma coisa é a lei. A forma lá, a lei complementar, é só a forma dela. Quem ela é? O espírito. Ela, na verdade, é uma matéria ordinária. E se ela é uma matéria ordinária, eu sempre levo em consideração, eu julgo as pessoas não pelo que elas devem aparentar, mas pelo que elas efetivamente são. E aí eu tenho que olhar para o espírito da coisa e não para a forma. Isso significa dizer que se o espírito é de lei ordinária, ainda que esteja na forma de lei complementar, uma posterior lei ordinária vai revogar essa lei complementar sem problema nenhum. Estamos juntos até aqui? Bom, então fechamos aí que tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Aí continua o artigo 3º dizendo que não, desde que não constitua sanção por ato ilícito. Meu aluno, tributo não é castigo, não é palmada no bumbum. Se você praticar uma contravenção, se você desobedecer a uma regra, você não pode ser penalizada por meio de um tributo. E aí eu costumo dizer, que eu conto uma história que um aluno já me perguntou: Carol, a multa de trânsito é um tributo? Meu aluno, a multa de trânsito fala: não é um tributo, porque multa de trânsito é sanção. Por que você foi multado? Porque você fez uma besteira e aí você foi multado, você desobedeceu ao ordenamento jurídico e você foi multado. Isso é uma sanção. E multa é o que tributo jamais pode ser. A multa é utilizada para castigar, para penalizar. O tributo não. Nós vimos as funções do tributo. E naquelas funções que eu descrevi para você, entre fiscal, extrafiscal e parafiscal, em momento algum existia como objetivo ali a sanção, a penalização, o castigo ao contribuinte, tá? Então, tributo não é sanção, não é penalidade, nem pode ser. Muito bem, então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos entender o que é essa atividade administrativa plenamente vinculada. Como eu conversei com você na aula passada, na live passada, isso significa dizer que o administrador público, quando trata das relações tributárias, quando implementa a legislação tributária, ele não pode ter, nesse momento, um juízo de oportunidade e conveniência. O que significa dizer que os atos que digam respeito às normas tributárias, eles não são discricionários. São todos eles vinculados à norma. E ainda que você esteja diante de uma norma inconstitucional, você, administrador público, é obrigado a aplicá-la até que um órgão competente, a entidade competente, diga a você que aquela norma é inconstitucional. Mas por mais que você verifique uma inconstitucionalidade latente, você não vai poder deixar de aplicar, porque a sua atividade administrativa, ela é plenamente vinculada, não cabendo a você qualquer discricionariedade ao fazer juízo de valor daquele fato. Muito bem. Então, agora que nós estamos falando sobre a palavra vinculada, avançamos no conteúdo e vamos trazer aí para você as situações em que essa palavra vinculada, ela pode aparecer aqui no direito tributário. E pasme, se você não entender essas 3 aulas, o conteúdo dessas 3 primeiras aulas, você vai ficar perdido o resto da sua vida em direito tributário, porque essas 3 aulas, elas vão te dar a base que você precisa, o sustento que você precisa para levantar seu prédio aqui nessa disciplina, tá? Então é muito importante que você compreenda isso. Eu não vou esquecer, no final da live, vou ficar um tempinho, porque se você tiver alguma dúvida, anote